gente volta agora ao noticiário internacional para falar agora sobre política americana. O promotor que acusa o filho de Joe Biden de corrupção ganhou ainda mais poderes para conduzir o caso. E Donald Trump corre o risco de ser proibido de publicar informações que atrapalhem o julgamento dele sobre a invasão ao Capitólio. Assuntos para ele, o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que está de volta aqui no estúdio. Você, Favalli? Brown, para a gente entender esse caso, a gente não pode comparar muito o processo da justiça dos Estados Unidos com a do Brasil, que a gente conhece melhor, porque os sistemas são um pouco diferentes. Vou começar aqui com Hunter Biden, que é o filho do presidente Joe Biden, e ele está respondendo por estes crimes aqui. Crimes fiscais. Ele teria ali, talvez, um relacionamento um pouco mais nebuloso, mais escuso, negócios na Ucrânia, na China, e algumas das suspeitas é de que Joe Biden, presidente, teria se beneficiado com essas supostas falcatruas de Hunter Biden. A Casa Branca se pronunciou, disse que isso é absolutamente uma teoria da conspiração, uma maluquice e que não há relação entre pai e filho. Lembrando que agora o Joe Biden não é apenas presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente dos Estados Unidos em pré-campanha para tentar a reeleição o ano que vem. Então, qualquer movimento de qualquer pessoa que tenha uma proximidade com o presidente pode mexer na campanha. Mas vamos olhar o que a gente já sabe. Hunter Biden, então, responde por crimes fiscais. Ele ganhou uma bolada com negócios próprios, ele é lobista, já foi operador financeiro, ele intermedia negócios entre Estados Unidos e outras nações estrangeiras. Ele deixou de pagar $100 mil em impostos diante de um alto lucro que ele teve, que superou $1.700.000 entre os anos de 2017 e 2018. Se condenado, ele vai ter que pagar uma multa, obviamente, ressarcir os cofres públicos com esses 100 mil e pode ir para a cadeia. Ele comprou uma arma, não é ilegal nos Estados Unidos, mas dependendo do estado, o americano tem que responder uma ficha, fazer ali, cumprir alguns pré-requisitos, principalmente para mostrar que ele tem uma integridade psíquica para ter uma arma. E nesse momento em que o Hunter Biden compra uma arma, ele usava substâncias psicotrópicas, quer dizer, ele era dependente químico, ele usava um tipo de droga ilícita e ele mentiu no formulário. Isso também passa a ser um crime punível com prisão. Houve uma tentativa de aproximação, uma tentativa de acordo entre a defesa e a promotoria, caso ele tivesse concordado em se declarar culpado. Mas em determinado momento dessa negociação, defesa e promotoria não chegaram a um acordo. E na audiência de custódia, em que Hunter Biden se esperava que ele falasse que era culpado para tentar uma pena mais branda, ele acabou se declarando inocente e agora o caso, então, vai para aquele contorno que a gente vê em filmes, em seriados, que são ambientados nos Estados Unidos. Tem a promotoria, a defesa e um júri que vai decidir se ele é culpado ou inocente. O pulo do gato está aqui, na promotoria, porque o promotor do caso, David Weiss, pediu para o DOJ, o Department of Justice, para o Procurador-Geral dos Estados Unidos, aqui algo em torno, algo parecido como o ministro da Justiça, que ele tivesse poderes especiais. Isso não é nada ilegal, isso está na Constituição americana, no processo penal, no processo civil dos Estados Unidos. E agora o David Weiss não é um promotor comum, ele ganhou um cargo chamado de Special Counsel ou Special Prosecutor. Numa tradução mais literal, ele passa a ser um procurador especial. Qual que é a diferença? Ele tem mais poderes neste momento de acusação e ele pode participar de investigações caso ele ache que a investigação já feita pela polícia, o inquérito policial, o indiciamento policial não esteja tão completo. Ele pode fazer parte dessa força de investigação e ele já disse que o fará. Vamos olhar para o outro espectro? O Donald Trump. Enquanto essas questões podem esbarrar em Joe Biden, a gente já sabe que o Donald Trump vai responder por 79 crimes, divididos em 3 acusações diferentes, em 3 tribunais diferentes. E também hoje teve uma notícia envolvendo
o caso que está na capital Washington, aquele da eleição presidencial de 2020, em que o então presidente dos Estados Unidos, hoje ex-presidente, e que também está em pré-campanha tentando a eleição em 2024, é acusado de conspiração para alterar o resultado da eleição passada, o que levou à invasão ao Capitólio. E quem é o promotor deste caso? Jack Smith, que também é Special Prosecutor, Special Counsel. Ele já tinha ganhado esse cargo de ser um promotor com habilidades de investigação também. E a promotoria pediu, então, ao juiz que monitorasse o Donald Trump para evitar que ele publicasse imagens, conteúdos de texto, áudios, o que fosse captado dentro do tribunal, que tem que ser exclusivo para o jurado e que ele talvez publicasse isso nas redes sociais. Para evitar esse risco, ele já foi avisado que ele vai ser muito monitorado caso alguma coisa vaze de dentro do tribunal, algo que tem que ser exclusivo para os jurados, que isso caia e possa mexer com a opinião pública. Mas agora o Trump também deu subsídios para o promotor fazer esse tipo de pedido. O Donald Trump tem uma rede social própria, né? Depois dele ter sido suspenso de Twitter, de Instagram, ele criou uma rede própria, a Truth, uma tradução verdade, follow the truth, né? Siga a verdade. É como ele batizou a sua rede social e ele escreveu o seguinte: atenção a vocês que estão vindo atrás de mim, eu posso ir atrás de vocês. Ele escreveu isso na rede social, ficou algumas horas apenas e ele tirou essa publicação do ar. Isso motivou, então, a acusação, a promotoria de pedir que ele tomasse cuidado com as suas publicações, Brown. Perfeito. Marcelo Favalli. Agora sim, Favalli, bom final de semana. Até segunda. Até segunda-feira. Tchau, tchau.